Para o seu coração uma palavra de esperança. Não espere ouvir nessa noite uma palavra sobre crescimento. Hoje não vou fazer isso. Uma palavra motivacional, uma palavra profética. Eu quero falar sobre a última mensagem da Bíblia. Você sabe qual é a primeira mensagem da Bíblia? Qual a primeira mensagem revelada na Bíblia que foi direcionada para o homem? Quem foi o primeiro profeta? Qual as circunstâncias essa mensagem foi dita? Qual o teor dessa mensagem? Você ficou curioso? Curiosidade é bom. Por Moisés ser curioso, ele viu uma sarça ardendo, ele achou bonita aquela sarça, uma coisa maravilhosa, ele diz assim: eu vou lá ver, por que aquela sarça queima e não se consome? Então, por ele ter sido curioso, ele teve um encontro com Deus. Crente precisa ser curioso no que diz respeito a Deus, sua palavra e seu reino. Fala de novo. Crente precisa ser curioso no que diz respeito a Deus, sua palavra e seu reino. Então você está curioso, né? Qual é a primeira mensagem da Bíblia? A primeira mensagem da Bíblia, evidentemente, que está em Gênesis. Evidentemente que quem pregou a primeira palavra foi Deus. Evidentemente que Deus pregou a primeira palavra para o homem, que é Adão, e para Eva, sua mulher. E essa é a primeira mensagem da Bíblia. Ouça, por favor, irmão, a primeira mensagem da Bíblia. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque do dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Essa foi a primeira mensagem da Bíblia. É a primeira mensagem da Bíblia. A primeira mensagem da Bíblia, em suma, diz assim: Deus dizendo para Adão: não desobedeça. Se você desobedecer, você vai morrer. Primeira mensagem, o resumo da primeira mensagem da Bíblia é essa: não desobedeça. Se você desobedecer, você vai pecar e você vai morrer. Agora, qual a primeira mensagem depois da queda? Porque Adão desobedeceu. E aí tem a primeira mensagem depois da queda. Está em Gênesis 3,15. Não precisa você ler. A primeira mensagem depois da queda é essa: da semente da mulher virá aquele que irá esmagar a cabeça da serpente. Então nós estamos diante da primeira mensagem da Bíblia. Mas qual a última mensagem da Bíblia? Será que existe uma conexão entre a primeira e a última mensagem da Bíblia? Eu quero trazer uma mensagem de esperança para você aqui hoje. Ao mesmo tempo, eu quero que você lembre disso. Porque somos tomados todos os dias pelas circunstâncias e nos esquecemos do que é de mais precioso para nós. E o que há de mais precioso para nós não está diante dos nossos olhos. O que há de mais precioso para nós, nós não pegamos com as mãos. Vou repetir. O que há de mais precioso para nós não está diante dos nossos olhos. Você não vai pegar aqui com as suas mãos. Aliás, o que há de mais precioso para nós não está nessa terra.
O que há de mais precioso para nós é transcendente, é além da nossa capacidade atual, momentânea, de compreender, de imaginar. Portanto, a última mensagem da Bíblia, ela vai falar exatamente disso. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Apocalipse, evidentemente. Apocalipse, capítulo 21. Na verdade, a última mensagem da Bíblia está no capítulo 21 e no capítulo 22 de Apocalipse. Então, olha que coisa óbvia. Se a primeira mensagem está no livro de Gênesis, a última mensagem está no livro de Apocalipse, evidentemente. Então, assim, ao ler esse texto comigo, eu vou ler alguns versículos. Esses versículos estou colocando o verbo no pretérito, deveria mexer com a sua alma. Eu posso mudar o verbo do pretérito, tirar do pretérito. Esses versículos deverá mexer com a sua alma, porque é a última mensagem da Bíblia. Vamos à leitura do texto? Apocalipse, capítulo 21. Vou ler versículos de 1 a 8 e depois vou ler outros versículos. Diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar não existe. Se você quiser dizer um amém, que você quiser glorificar a Deus pelo texto, você fique à vontade, porque eu já fiz isso várias vezes lendo esse texto essa semana. Versículo 2: E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicários, aos feiticeiros, aos idólatras, e todos os mentirosos, da sua parte será no lago que arde como fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Versículo 9. Estou encerrando a leitura do texto. Veio um dos 7 anjos que tinham das 7 taças cheias de últimas 7 pragas e falou dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha glória de Deus, e a sua luz era semelhante a pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. Essa é a última mensagem da Bíblia. A última mensagem da Bíblia, ela não
não nos fala outra coisa senão daquilo que é além dos nossos olhos humanos. Apocalipse, você sabe que é um livro de revelação. Aliás, a própria palavra apocalipse, significa o que se revela, o que se apresenta revelado. Apocalipse é um livro escrito para a igreja de Jesus em todos os tempos. Ano passado nós falamos aqui dos 7 períodos da história da igreja. Capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse. É um livro escrito para a igreja de Jesus, a partir da igreja, dos tempos de João, que é o discípulo que vai receber a revelação de Apocalipse. É um tempo que a igreja estava passando por uma perseguição muito grande. Então, Apocalipse, ela tem como propósito principal revelar à igreja as coisas que João estava vendo, as coisas que estava prestes a acontecer e as coisas futuras. Capítulo 1, versículo 19, escreve as coisas que você viste, as que são e as que hão de acontecer. Qual o propósito de Apocalipse? Revelar a igreja perseguida, que pagava o preço pelo nome de Jesus e pela palavra de Deus, que há esperança, mas que essa esperança não está aqui, está na eternidade. Eu quero convidar você que é crente, que é salvo, que tem o Espírito Santo habitando aí dentro de você. Eu quero convidar você que é discípulo de Jesus, que é filho de Deus, a sair um pouquinho dessa terra. Claro, eu não estou falando para você ser transladado, levitar, nada disso. Eu quero convidar você a sair dessa terra no sentido de não se preocupar nesse momento com o que há nessa terra para você viver, para você ter que enfrentar. Eu quero convidar você a olhar para a eternidade. Eu quero convidar você a olhar comigo para a última mensagem da Bíblia. Eu não tenho a pretensão de entrar nos pormenores da escatologia, pelo menos hoje não. Não há essa pretensão. E deixa eu te falar, não espere as coisas melhorarem neste mundo, porque elas não irão melhorar. O mundo está prestes a conhecer um caos, depois o caos dos caos. Não espere honra do mundo, se prepare para ser perseguido. Se prepare para ser perseguido. Jesus disse, é Ele quem diz: sereis odiados por minha causa. Não espere paz criada pelos homens. Se prepare para grandes batalhas espirituais. Só Jesus promove a paz, porque Ele é o príncipe da paz. Não espere amor dos homens. O amor dos homens mais se parece um Deus. Deus não é amor. Deus é amor, perdão. Mas o amor não é Deus. Não espere justiça, que a justiça nesse tempo prevaleça. Porque entre os homens não há justiça. A justiça vem de Deus. Então eu não vim aqui pregar uma mensagem, senão uma mensagem de esperança para você. Primeira mensagem minha do ano é uma mensagem simples, como é o evangelho simples, e uma mensagem que não vai fazer com que você saia daqui querendo entrar numa fila de uma campanha de 7 semanas para você ser abençoado.
É mensagem para crente que sabe que está aqui de passagem. E essa passagem pode durar 10, 20, 30, 40, 50, 70, tem gente até 100 anos. Mas é passagem. E eu espero que dure muito. A não ser que o nosso Senhor Jesus, esse ano, nos tire da terra e nos leve para lá, para estar com Ele. Eu posso ouvir um amém por isso? Amém. João, durante todo o livro de Apocalipse, é tomado para ver as coisas de Jesus. Então você pode olhar no Apocalipse que João tem pelo menos 4 cenários diferentes. Ele está em Pátimos, ele é levado, ele vê as coisas do céu, e ele vê do céu para a terra, e ele é levado para o monte. Pelo menos 4 ambientes diferentes. É claro que ele escreve o livro da ilha de Pátimos, mas ele é tomado, elevado ao céu, capítulo 4, ele vê as coisas que estão no céu. Depois ele vê do céu e ele vê do monte. Então, João é levado por Jesus para ter uma visão completamente cheia de tudo o que iria acontecer e ainda vai acontecer. Eu quero hoje, a partir desse texto, por favor, venha comigo, por favor, venha comigo. Eu quero dividir com você algumas revelações da última mensagem. Nós vamos entrar na última mensagem da Bíblia. E essa última mensagem tem que fazer com que você e eu saiamos daqui, para aquele portão, para casa, tendo que enfrentar todo o ano 2023, sem saber o que vai acontecer amanhã no plano terreno, mas nós vamos sair daqui para as nossas casas nessa noite, entendendo ainda mais que o crente vive de esperança, que os olhos do crente estão voltados para a eternidade. Afinal de contas, a última mensagem bíblica vai falar disso. A última mensagem bíblica não vai falar nem de evangelismo, nem de missão da igreja. Vamos lá para a última mensagem bíblica? O que João vai ver, vai receber na última mensagem bíblica? Você vai dizer comigo bem alto, tá bom? Diga assim: João viu. Diga forte, irmão. João viu o novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém. Ou seja, versículo 1 e 2, do 9 ao 27, João está tendo a visão de um plano perfeito. Na verdade, João está vendo aquilo que já existia e sempre existiu. O que João está vendo aqui não é aquilo que foi apenas fabricado, não foi fabricado. O que João está vendo é algo que já existia antes da fundação do mundo. João está vendo a eternidade. E quero destacar aqui a Nova Jerusalém. Essa Nova Jerusalém nada mais é do que a nova habitação do crente. E aqui está falando da esposa, que antes é noiva. João está vendo tudo perfeito. João está vendo o ideal. Até Platão falou disso. Não gosto de falar de filosofia. Aliás, entendo muito pouco de filosofia. Mas até Platão, o pai da filosofia, ele acreditava que existia um mundo ideal. E que, na verdade, tudo que existe aqui vem de lá. Chamado mundo das ideias de Platão. O mundo invisível.
E nesse mundo invisível, esse mundo invisível, ele existe, ele é ideal. E esse mundo invisível que João está vendo aqui, nada mais é do que o céu, a nova Jerusalém, lugar onde nós iremos habitar para sempre. Diga amém. Quantos creem nisso? Diga amém. Diga assim: lá é a minha morada, lá vou habitar com meu Senhor. Amém? Glória a Deus. A verdade é, meus irmãos, que a nova Jerusalém, ela é muito mais do que um sonho. Ela é real. Ela é muito mais do que a nossa imaginação. É o plano perfeito de Deus. E por que nova Jerusalém? Por que nova Jerusalém? Porque existiu e existe uma Jerusalém. A Jerusalém, presta atenção nisso, a Jerusalém que um rei conquistou e um rei construiu. A Jerusalém da terra, que está lá na região da Palestina, em Israel, essa Jerusalém, ela foi conquistada e construída por um rei. Quem foi esse rei? Davi. Por que é nova Jerusalém? Para a gente entender que essa nova Jerusalém, ela veio primeiro do que a Jerusalém de Davi, porque ela é eterna. Essa nova Jerusalém não foi conquistada, ela já existia antes. E essa nova Jerusalém não é de um rei da terra, é do Rei dos reis e Senhor dos senhores. Amém? Então essa nova Jerusalém é lugar do governo. E quem é que vai governar lá? Eu e você. Nós iremos governar. Ela é nossa habitação e é lugar de governo. É de lá que Davi governava. É de lá que o rei Davi governava. É de lá que Davi exercia justiça. É de lá que Davi conquistava. É para lá que a gente vai. E é com o Rei dos reis, Senhor dos senhores, como sua esposa, porque ele é o esposo. Hoje nós somos noiva, mas na eternidade seremos esposa, figura de linguagem, evidentemente, para a gente entender que nós iremos reinar com o Senhor para todo sempre. É isso que João está vendo. E é isso que você precisa colocar, desculpa, na sua cabeça. Isso precisa estar cravado na sua alma, irmão. Seu lugar não é aqui. Você não mora em Jerusalém, você mora no estado do Rio de Janeiro. Mas o seu lugar de cidadão do céu eternamente será a nova Jerusalém, o lugar perfeito. Depois você lê a partir do versículo 8, como é que João está descrevendo essa nova Jerusalém. Versículo 19: seus fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo a safira, o terceiro o carbúnculo, e por aí vai. É um lugar cheio de beleza. Versículo 24: as nações andarão na sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Você não pode viver aqui desesperadamente em função das coisas dessa terra. Lute, trabalhe, prospere, cresça, conquiste. Você não pode viver desesperadamente em função disso. Mas eu creio que a vontade de Deus é que você prospere, que você trabalhe, que você prospere, que você cresça. Mas lembre-se, seu lugar não é aqui. Seu lugar é lá. O que João viu, você precisa ver pela fé. Seu lugar, sua morada. Deixa eu falar uma coisa para fechar esse ponto. O noivo está trabalhando e a noiva também.
Como assim? Jesus disse em João 14: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vos teria dito. Complete. Vou preparar-vos. Então diga comigo, o noivo está trabalhando. Fale alto, o noivo está trabalhando. Preparando o nosso lugar. Amém? E a noiva, irmão? A noiva está preparando, ou melhor, trabalhando. Não para preparar o lugar, porque o lugar é lá. A noiva está trabalhando para enchê-la. Eu vou repetir. O noivo está trabalhando para preparar a casa, para preparar a Nova Jerusalém. E a noiva está trabalhando para encher a casa. Por isso que só reina quem trabalha. Diga comigo, só reinará quem trabalha. Olha aí, preguiçoso. A Nova Jerusalém, ela será para os trabalhadores. Posso ouvir amém? Amém, irmão. Se você essa semana tiver uma dificuldade, uma luta, um boleto para pagar, alguém doente, alguma tristeza profunda na alma, alguma dor, lembre-se, eu vou para Nova Jerusalém. Era para você dizer amém, irmão. Ou você quer ouvir, eu vou prosperar, vou ficar rico, e você diz, glória a Deus. Vou falar de novo. Se você estiver passando alguma luta hoje, você passar por uma luta essa semana, se você estiver sentindo uma dor, se você for passar por uma decepção, por uma tristeza, lembre-se, você vai morar na Nova Jerusalém. Amém? Olha só o que diz a mensagem, a última mensagem da Bíblia. O que João vai ver? João viu, olha que coisa linda isso. João viu Deus habitar definitivamente com seu povo. Primeiro João vai ver a habitação. Agora João vai ver Deus habitar com seu povo. Versículo 3. Vamos ler o versículo 3? E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Olha essa palavra aí, tabernáculo. Foi no tabernáculo do deserto que Deus habitou com o seu povo, pela primeira vez. Quando Deus mandou construir o tabernáculo, Deus falou assim para Moisés: e me faça um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então olha só, tabernáculo, Deus veio habitar com o seu povo. Quantas vezes? Uma vez por ano só. Me acompanhe, irmão, me acompanhe, por favor. É didático, mas abençoa, pelo menos a minha vida abençoa. E creio que vai abençoar você também. Presta atenção. Deus vinha habitar no tabernáculo quantas vezes? Uma vez por ano. Em forma de Shekinah. Glória. Veio o templo de Salomão, a mesma coisa. Templo de Salomão, o templo de Zorobabel, a reconstrução de Neemias e por aí vai. Mesma coisa. Até Pentecostes. Ouça isso. Isso vai abençoar você. Veio Pentecostes. Aí Deus, que habitava no homem de maneira provisória, em casa feita pelas mãos dos homens, Deus agora muda de endereço. Ele passa a habitar dentro dos homens. Porque o Espírito Santo passa a habitar dentro de cada um de nós. Quem recebe Cristo, Deus passa a habitar dentro.
Sabe o que João está dizendo para nós, irmãos? É muito mais do que uma habitação provisória. É muito mais do que o Espírito que já mora dentro. Porque você não vê Deus, você sente. Ele é um sopro de vida do Espírito que está dentro de você. Sabe o que João está dizendo para nós aqui? Na Nova Jerusalém, Deus vai estar conosco. Ele vai sentar conosco. Ele vai habitar conosco. Nós não veremos mais como pelo espelho. Nós o veremos face a face. Olha isso. É mais do que uma visitação. Na verdade, a sequência é visitação do jardim, tabernáculo uma vez por ano, até o tempo de Pentecostes. Pentecostes, Deus habitou dentro. E aqui na última mensagem da Bíblia, João está nos dizendo que Deus estará conosco. Não é uma visita, irmão. Não é uma visita. É presença constante e eterna. Vou falar de novo. Não é uma visita do jardim do Éden. É mais do que habitar dentro. É a glória de Deus conosco. É Deus em glória. Você vai ver Deus face a face. Sabe essa presença que você sente quando você busca no secreto? Sabe essa presença que você sente no meio dos louvores do seu povo e na comunhão do povo? Sabe essa presença? Ou você não sente? Se você não sente, irmão, tem coisa errada. Se você no secreto não busca Deus, não sente a presença dele, e no meio dos louvores do seu povo, você não sente a presença dele, tem algo errado aí. Tem pecado que precisa ser confessado, tem algo errado, irmão. Sabe essa presença que você sente quando você dobra o seu joelho? E cada um tem o seu rito. Cada um tem o seu rito. E na verdade Deus não se importa com o rito. Deus na verdade só quer ver um coração quebrantado. E Deus só quer realmente visitar. Sabe essa presença que você sente no meio dos louvores do seu povo? Porque a Bíblia diz que Deus habita no meio. Onde, gente? No meio dos louvores? Se você não sente, tem coisa errada, irmão. Sabe essa presença que você sente? Lá no secreto do seu quarto? Ou aqui nos louvores do povo de Deus? Sabe essa presença que você sente? Essa presença você tem que lutar para sentir. Você tem que matar a carne todo dia. Você tem que ter disciplina. Você tem que ter raiva do pecado. Você tem que ter temor. Porque o temor nos leva a ter medo de pecar. Aí você luta contra a sua carne, contra a sua vontade. Você luta, você persiste, você busca e Deus te visita. E você sente a presença dele. Sabe isso aí? João está dizendo que não vai ser preciso mais. Não será mais tabernáculo de uma vez por ano. Nem sentir a presença a partir de uma batalha contra a carne e contra o eu. Deus vai estar conosco eternamente. Irmão, se isso não mexe com você, misericórdia. Irmão. Pois com ele habitará. E eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu povo. A última mensagem da Bíblia nos diz que Deus estará conosco eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro lugar, João viu o nosso consolo eterno. João viu a Nova Jerusalém.
João viu Deus habitando com o seu povo, pessoalmente, com toda a sua glória, com todos os seus atributos eternos, com todo o seu esplendor. E nós, cheios da glória por causa de Jesus. Por que você acha que você vai precisar da glória? Porque no céu só entra glória. Só que João está vendo algo assim maravilhoso. E é o cerne desse texto. João viu o nosso consolo eterno. Diga comigo, João viu. Fale forte, irmão. João viu o nosso consolo eterno. Olha o que diz o versículo 4, irmão. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais o quê? Morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são o quê? Passadas. Complete o versículo que eu vou citar para você. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já? Eis que tudo se fez? Quando você recebeu Cristo, o seu pecado foi para o passado. A sua natureza adâmica, o pecado que te separava de Deus, foi para o passado. O que João está nos dizendo nesse versículo é que todo tipo de dor causado pelo pecado vai ficar no passado. Hoje é uma luta, é uma batalha. A gente sofre todo dia por alguma coisa, mas principalmente por alguém ou por nós mesmos. Deixa eu te falar, essa coisa de evangelho sem sofrimento é utopia. Evangelho sem pagar preço é utopia. Evangelho sem cruz é utopia. Evangelho sem pagar preço não existe. Evangelho sem dor não existe. Evangelho sem lágrima não existe. João estava vendo agora Deus pessoalmente removendo dos seus filhos todo o sofrimento. E esse sofrimento aqui, lógico, evidentemente, que tem a ver com a jornada na terra. Esse versículo é uma das chaves para o entendimento do livro de Apocalipse. Logo, nossa própria jornada de peregrinos nos diz que um dia nós chegaremos no final da nossa trajetória, lá na eternidade, e o próprio Deus irá dizer para nós o que Jesus falou para a mulher quando Jesus foi ressuscitar o filho da viúva de Naim. O que Jesus disse para a mãe do filho da viúva de Naim, antes de fazer o milagre: não chores, eu estou aqui. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o seu consolo. Um dia Deus irá consolar você de todo o sofrimento, de toda a dor, de toda a decepção. Está aqui, ó. João já viu o nosso consolo eterno. Diga comigo, João já viu o nosso consolo eterno. Aleluia. Glória a Deus. Quero dividir com você a última verdade da última mensagem bíblica. João viu o nosso destino eterno. Diga comigo, João viu
o nosso destino eterno. O que significa destino? Ouça-me. No entendimento comum, destino é um lugar que se deseja chegar, como por exemplo uma viagem. Você pegar seu carro, você pegar um avião, você pegar um ônibus, você tem um destino. Alguns acreditam que destino é uma força mística que determina os acontecimentos na vida da pessoa, tanto do passado quanto do presente. Na mitologia grega, o destino era determinado por 3 irmãs, conhecidas como Moiras. Elas dividiam o destino dos deuses e dos homens. Mas o que é de fato destino? Na verdade, não é o destino. Na verdade, quem é o destino? Eu vou repetir porque eu acho que você não entendeu, ou eu não me fiz ser entendido. Na verdade, não existe algo que se defina como destino. Não é algo comum, não é um misticismo, não há mitologia. Destino é quem? Quem é o nosso destino? Deus é o nosso destino. O anjo fala assim para João: escreve essas palavras que devem ser recolhidas e registradas. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e ômega a última. Alfa quer dizer arché, que significa simplesmente o primeiro tempo, algo que ocupa o primeiro lugar numa série. Preste atenção nisso aqui. Significa primeiro no sentido de fonte ou origem. Então é muito mais do que a primeira letra, a primeira coisa. Alfa significa origem de tudo. Não perca a sua atenção, por favor. Ou seja, significa dizer que Deus é a fonte e a origem de tudo e de todas as coisas. Significa dizer que tudo provém dele. Deus é a fonte de tudo e de todas as coisas. Tudo provém dele. Mas Deus também é o ômega, é o telos, é o fim. Mais do que o fim, significa dizer a consumação de um propósito final. O que João está dizendo é que tudo começa em Deus e termina nele. Aleluia! Paulo vai dizer, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Olha isso, alfa e ômega, princípio e fim. Deus é a origem de tudo e Deus é o fim de tudo. Aí nós vamos entender o que é inferno. Como assim? Porque na verdade, irmão, nós vimos de Deus. Se nós vimos de Deus, ouça isso, isso precisa abençoar a sua vida.
Se nós somos de Deus, nossa origem é nele, voltaremos para Ele. Esse é o propósito eterno. Aqui está o resumo da Bíblia. Nós vimos de Deus, passamos pelo ventre da nossa mãe, e Deus nos deu a liberdade de passar ou não pela cruz. Olha isso. Vimos dele, passamos pelo ventre da nossa mãe, e Deus nos deu, pela graça dele, a oportunidade de passar pela cruz. Se vimos dele, passamos pela nossa mãe, passamos pela cruz, voltaremos para ele. É isso. Você veio dele, passou pelo ventre da sua mãe e passou pela cruz. E quem não passa pela cruz? Deu ruim. Porque não volta para ele. Aí nós vamos entender o que é inferno. Mais do que inferno, porque inferno é a última coisa. A última coisa é o lago de fogo e enxofre. Até o inferno vai para o lago de enxofre e fogo. Sabe o que é? O que será o lago? O que será? O lago de enxofre e fogo? Separação eterna de Deus. Eu vou usar a palavra inferno porque a gente entende mais. Então diga comigo: a pior realidade do inferno será a ausência de Deus. O que João está vendo? A gente vai voltar para lá. A história daqueles missionários. Um casal de missionário está voltando para casa, para a terra, no navio. E eles chegam no porto, no cais do porto, e eles estão vendo lá uma faixa assim: Welcome, sejam bem-vindos, fogos. E aí o missionário fala assim para a esposa: olha, estamos recebendo aí com muita honra. E eles se aproximaram de uma multidão, de uma pequena multidão, e quando se aproximaram daquela pequena multidão, perceberam que a festa não era para eles. Era para um político que acabava de chegar na viagem. Eles foram para a sua casa de origem, de onde eles saíram, e o missionário, muito triste, decepcionado, lamentando: poxa, nós passamos vários anos trabalhando, ganhando almas, discipulando, sofrendo, e ninguém foi nos receber. E a missionária, ouvindo quieta, ouviu um dia, ouviu 2 dias, ouviu 3 dias, a mesma coisa. Lá pelo 4º, 5º dia, ela bateu nos seus ombros e disse assim: calma, nós ainda não chegamos em casa. Você não entendeu? Eu não falei direito a ilustração, irmão. Eu acho que eu não falei direito a ilustração, né? Né, irmão? O que ela diz? Calma, nós ainda não chegamos na nossa verdadeira casa. Calma, a honra não está aqui, está lá. Nosso destino é Deus. E por causa da nossa decisão na terra, a gente volta para Ele, para estar no nosso verdadeiro lugar. Posso ouvir um amém? Então vou terminar. Para que você possa ir para casa, não esquecendo disso. Porque não vamos ser tentados a lembrar que a gente precisa orar, porque tem que ter emprego, orar para que Deus nos dê dinheiro, orar para que a gente tenha sucesso, orar para que a gente tenha trabalho, orar para que ninguém fique doente. A gente vai ficar assim preocupado, tanta coisa tem que fazer, e às vezes esquecemos que nós não somos daqui.
Então, para que você possa ir para casa e lembrar dessa palavra, não do que eu estou pregando, mas desse texto, pelo menos, eu quero terminar dizendo o seguinte: eu quero falar sobre a conexão que há entre a primeira e a última mensagem. A primeira mensagem foi dita às margens do rio Eufrates, no meio do jardim. Na última mensagem também ela fala de um rio. Não é o rio Eufrates. É um rio de ouro, um rio de cristal, claro como cristal. Quem é esse rio? É Jesus. Na primeira mensagem fala sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. Na última mensagem, a árvore é a árvore da vida. E quem é a árvore da vida? Jesus. A primeira mensagem foi uma ordem para não ser desobedecida. Como foi desobedecida, consequentemente veio o pecado. A última mensagem é consolo para aqueles que por meio de Cristo venceram o pecado e vão obedecer até o fim. Eu vou repetir isso aqui, irmão. A primeira mensagem foi uma ordem para que não acontecesse o pecado. Foi a desobediência que causou o pecado, ou que trouxe o pecado e a morte. A última mensagem é o consolo para aqueles que, por meio de Cristo, venceram o pecado e vão obedecer até o fim. A última mensagem, ela é para os vencedores. E aqui termino. A Bíblia, a última mensagem da Bíblia, ela é para os vencedores. E quem são os vencedores? Vencedor na Bíblia não é aquele que conquista as coisas nessa terra. Vencedor na Bíblia é aquele que chega até o fim. Vencedor é aquele que vai voltar para Deus. Aliás, é mais do que vencedor. A última mensagem da Bíblia nesta noite tem que mexer com as nossas estruturas, porque todo vencedor sabe o que significa essas palavras que eu vou citar. Se você é mais do que vencedor, você sabe o que significa essas palavras. Primeira delas, assim diz o Senhor. Segunda delas, está escrito. Terceira delas, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vencedor, sabe isso, irmão? Mais do que vencedor, conhece a mensagem da palavra de Deus e o Deus da palavra. Mais do que vencedor, sabe que essa última mensagem, ela é consolo, fortalecimento para enfrentarmos 2023, 24, 25, porque um dia vai chegar em que nós estaremos lá com Ele. Eu sei que você tem os seus planos, eu sei que você tem os seus sonhos, eu sei, jovem que não casou, deixa eu casar primeiro. Deixa eu construir minha casa primeiro. Deixa eu comprar meu carro, eu não comprei ainda. Minha casa da praia, deixa eu comprar minha casa da praia primeiro. Eu sei. E não há nada de errado nisso. Nada. Só que Tiago vai dizer que a nossa vida é como um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. A hora chega, irmão. E você precisa ser movido não pelo aquilo que seus olhos veem, mas por aquilo que os seus olhos espirituais veem. E Deus é tão maravilhoso que Ele
coloca colírio nos nossos olhos espirituais, para a gente enxergar a última mensagem da Bíblia, a última mensagem da Bíblia que nos fortalece para enfrentarmos o dia, amanhã, a semana, o ano, até o Senhor nos levar, ou Ele nos tomar da terra. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Os vencedores, fiquem em pé, por favor.